Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a origem da espécie humana no continente americano. Bom, assim como é muito difícil determinar a origem do homem na Terra, é igualmente difícil responder como eles chegaram aqui no continente americano. Segundo as pesquisas, os seres humanos teriam chego nesse continente em torno de 50 a 60 mil anos antes de Cristo. Isso é verificado graças aos vestígios deixados pelos povos do passado. Bom, existem algumas teorias sobre a chegada do homem à América. Vamos ver algumas delas. A primeira teoria é a teoria autóctone, que defende o surgimento do ser humano no próprio continente americano. Essa teoria ela não é muito bem aceita pela comunidade científica, uma vez que não foram encontrados fósseis mais antigos que os do território africano. Então, para a comunidade científica, o ser humano teria surgido no continente africano e de lá ele teria se espalhado para os demais continentes. Bom, a segunda teoria é a teoria Clovis. A teoria Clovis, ela diz que o homem teria atravessado o Estreito de Bering a pé durante o período da glaciação. O que teria ocorrido? Durante o período da glaciação, a temperatura da Terra esfriou e isso fez com que houvesse o congelamento das geleiras, dos mares, e o nível do mar diminuiu, aparecendo então uma grande porção de terra que teria possibilitado a travessia em milhares de anos do ser humano da região da Sibéria para o Alasca. Ou seja, eles teriam atravessado o Estreito de Bering da Ásia para a América do Norte. Bom, a terceira teoria é a teoria transoceânica, no qual os homens teriam vindo de migrações de grupos humanos da Ásia, da Polinésia ou da Oceania pelo Oceano Pacífico. Também nesse período da glaciação, o nível do mar baixou, o que permitiria aparecer várias ilhas pelo Oceano Pacífico. E aí, através da navegação de pequenas embarcações, os seres humanos teriam atravessado de ilha em ilha até chegar então no continente americano, que é como vocês observam aqui no mapa. Então, em cima estaria a teoria Clovis pelo Estreito de Bering e aqui abaixo a teoria transoceânica pela navegação do Oceano Pacífico. Bom, além dessas teorias, aqui no Brasil existem diversos sítios arqueológicos que servem para estudar um pouquinho do passado do homem americano ou do homem mais antigo do Brasil. Eu vou citar alguns desses sítios. O primeiro deles são os sambaquis. Os sambaquis, eles são depósitos construídos pelo homem de material orgânico e calcário. Então, são montes de conchas, restos de crustáceos que foram se acumulando ao longo do tempo. É importante destacar que é uma construção humana dos povos que viveram no litoral, principalmente naquela época. Esses sambaquis eles são importantes fontes de informação sobre o passado humano. Nele você encontra ferramentas que eram utilizadas, até mesmo enterramentos de alguns grupos. E eles sofrem danos aí com ações humanas e com as ações do tempo. Quando os europeus, portugueses, chegaram no território brasileiro, eles usavam muito calcário nas construções. E aí eles acabaram destruindo muitos sambaquis
para poder fazer as suas construções no território. Então, muita coisa acabou se perdendo por conta disso. Bom, aqui nós temos uma imagem de um sambaqui. Ele parece ser uma montanha, mas na verdade é uma construção humana. Às vezes parece até inacreditável. É uma construção humana e foi construída aí com o passar do tempo, com os restos de crustáceos, conchas que eles tinham à disposição. Bom, os povos sambaqueiros. Os povos sambaqueiros, eles eram caçadores e coletores, então eles não produziam o próprio alimento e basicamente eles se alimentavam de moluscos, frutas silvestres, derivados da caça de pequenos animais e principalmente peixes. Como o mar é um espaço em que eles conseguiam muito alimento, eles, embora fossem caçadores e coletores, eles tinham momentos de vida sedentário. Por isso que alguns especialistas classificam eles como seminômades, porque quando acabava o alimento da região, eles se mudavam, mas eles ficavam muito mais tempo no local do que geralmente os povos caçadores e coletores do interior do território. Eles realizavam sepultamento dentro dos sambaquis, é por isso que a gente encontra uma grande quantidade de informações nesses sambaquis, encontram restos de ossos humanos, instrumentos que eles utilizavam, que são muito importantes, e eles produziam zoólitos. Os zoólitos eram estatuetas em pedra polida, no qual tinha representações de animais que eles conheciam na época. Então aqui nós temos algumas imagens aí de vestígios encontrados dentro de sambaquis. Então, a primeira imagem são restos humanos. A segunda imagem nós temos aí alguns enfeites feitos de ossos de animais. Também aqui a terceira imagem, feitos de concha, ossos. E por último, nós temos aí os zoólitos. Então, é feito de pedra polida e, nesse caso, esse zoólito tem um formato de um peixe. Bom, nosso próximo sítio arqueológico é o sítio da Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. Em 1970 foi encontrado um fóssil humano nesse sítio, um dos fósseis mais antigos encontrados no continente americano e no Brasil, que ele foi denominado de Luzia, deram o nome para esse fóssil de Luzia. E através da reconstrução facial, perceberam que havia uma semelhança física entre esse fóssil e os habitantes da região da África e da Oceania, o que poderia contribuir aí para a tese das navegações pelo Oceano Pacífico. Então, vocês têm aí a imagem, essa primeira imagem foi a imagem do fóssil encontrado e a segunda imagem é a reconstituição aí da Luzia. Bom, vamos ao próximo. O próximo sítio arqueológico é um dos maiores sítios arqueológicos pré-históricos do mundo, que é o sítio da Serra da Capivara, que fica no Piauí. Ele é importante pela sua diversidade natural e pelos sítios arqueológicos que possuem uma imensa quantidade de pinturas rupestres. As pesquisas nessa região começaram em 1973, com uma expedição franco-brasileira. A França contribuiu muito para as pesquisas nessa região e ela foi chefiada pela arqueóloga brasileira Niede Guidon. Nesse sítio arqueológico foram encontrados artefatos com aproximadamente 60 mil anos. É muito tempo, é um dos sítios arqueológicos mais importantes dentro do território brasileiro. No início das expedições,
As pesquisas de Nied Gideon, elas foram desacreditadas por arqueólogos norte-americanos que diziam que os vestígios encontrados na região eram de fenômenos naturais. Então ela acabou encontrando fogueiras, restos de fogueiras na região que datavam de aproximadamente 40 mil anos atrás. E os arqueólogos norte-americanos, eles começaram a falar que na verdade aquilo era fruto de queimadas naturais. Então havia uma disputa muito grande, só que a arqueóloga ela continuou as pesquisas na região, existem pesquisas sendo feitas até hoje no local, e eles têm descoberto cada vez mais informações sobre as populações que viviam ali. Bom, aqui nós temos uma imagem sobre a diversidade aí da região. Lá no Piauí, a região é uma região muito seca, de caatinga. No caso aqui, é um período de chuva, então a vegetação ela está mais verde. Geralmente essa vegetação ela é acinzentada, mas você vê que não tem grandes árvores, ela é feita com uma vegetação um pouquinho menor, que é típico da região da Caatinga. Só que na época dos homens da pré-história, a paisagem era muito diferente. No período da pré-história, essa região era uma região de grandes rios, cobertas por uma floresta, que acabou atraindo aí os grupos humanos, caçadores e coletores. Bom, aqui nós temos um dos pontos auges da região, que é a Pedra Furada, que é uma formação geológica natural e é um dos cartões postais da região. Infelizmente, atualmente não se pode subir até a Pedra Furada. Antigamente podia. Por que hoje não pode mais? Porque alguns turistas, por falta de conhecimento, acabaram pichando a região. E aí foi proibido a entrada de turistas no local. Isso demonstra como é importante a gente ter conhecimento e não acabar destruindo o patrimônio cultural brasileiro. Bom, e aí nós temos então o grande foco da região, que são as pinturas rupestres, os famosos desenhos pré-históricos. Alguns imaginam que esses desenhos eram feitos somente em cavernas. Não necessariamente. Geralmente esses desenhos eram feitos em lugares mais altos, como é o caso aí dessa região. Então, nesses desenhos a gente tem várias explicações que tentam aí desvendar o porquê dessas imagens. A primeira teoria que se tem é com relação à teoria mágica, de que os homens da pré-história faziam esses desenhos para atrair os animais desejados para a região. É uma teoria que não tem como você comprovar, afinal aí você não tem muitos vestígios para tentar afirmar essa teoria. Bom, a segunda teoria é uma teoria descritiva, que as pessoas acreditam que eles desenhavam coisas relacionadas ao seu cotidiano, então acabavam servindo de informações, tanto para eles que viviam ali ou para os próximos povos que chegariam ali na região. Lembrando que eram grupos nômades, então eles se deslocavam constantemente. Então, às vezes, saía um povo daquela região, anos depois chegaria um outro povo. Então essas fontes serviriam de informação. Essa pintura rupestre também é do sítio do Piauí e é um dos cartões também da região. Mostram aí alguns animais que haviam no período da pré-história. E aí você tem vários elementos. Bom, e por último nós temos também a teoria da linguagem, que esses desenhos seriam uma forma de escrita, assim como era no Egito Antigo, só que também não temos como comprovar, porque se for uma forma de escrita,
a gente não tem como fazer uma comparação para traduzir essa escrita. Então é meio que difícil se comprovar. Se havia alguma forma de tradução, ela se perdeu com o passar do tempo. Essa pintura rupestre ela é bem interessante, porque muitos acreditam que ela representa a cena de um beijo. Então, vocês aí que estão assistindo, estão vendo, me digam vocês o que vocês acham que representam essas imagens. Existem várias teorias, várias ideias sobre o que essas imagens representam. E aí vocês podem sugerir vocês mesmos o que elas podem representar. Bom, além aí desses sítios, nós temos diversos outros sítios espalhados por todo o território brasileiro, não dá para citar cada um deles. Todos esses sítios são extremamente importantes e eles trazem informações sobre o passado do homem americano. Nós podemos citar também a região da Amazônia, que é uma região muito rica, e temos aí a famosa terra preta de índio, que é uma terra fértil, que foi fabricada pelas populações nativas e que possibilitou a produção agrícola naquela região, e até hoje essa terra é utilizada pela população da região. Nós temos também a cultura ceramista marajoara, que traz diversas informações aí sobre as sociedades que viviam no território brasileiro e nos indicam que havia também sociedades muito bem organizadas no Brasil há muito tempo atrás. Bom, gente, por hoje é só. Leiam aí as páginas 36 a 44 do livro de História e façam as atividades do capítulo 2. Não esqueçam de tirar fotos e enviar por e-mail. Até a próxima!